Babilônia, a joia do mundo. Eu achava que tinha construído algo eterno, mas eu estava prestes a descobrir que toda essa glória era apenas poeira. Para você, 5 moedas de prata o saco. Por 4 eu levo 2. Venham ver estas sedas finas da Babilônia. São lindas. Quanto custa esta vermelha? Para você, 10 moedas de ouro. Fechado. O melhor açafrão da Babilônia, fresquinho. Quanta paz e prosperidade em meu reino. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e lamentamos, lembrando de Sião, doía nosso coração. Nos salgueiros penduramos as harpas. Não havia mais força para tocar, pois os guardas zombavam, riam alto. Cantem pra nós uma música de lá. Como cantar a canção do Senhor aqui nesta terra estranha e sem cor? Como entoar o que é sagrado e puro, quando o peito só sangra de dor? Oh Sião, como vamos cantar sem você? Eles nos levaram, nos humilharam, pediram alegria onde só havia pranto. Vamos, cantem, mostrem seus hinos, mas nossas vozes morriam no canto. Como cantar a canção do Senhor aqui nesta terra estranha e sem cor? Como entoar o que é sagrado e puro, quando o peito só sangra de dor? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a razão, que minha língua grude no céu da boca, se não te colocar acima de toda a canção. Como cantar se o coração se partiu? Como sorrir se a alma se perdeu? Mas mesmo no silêncio, no choro sem fim, Sião vive em mim, vive em mim.
te esquecer. Eu, Nabucodonosor, estava em paz em minha casa e próspero em meu palácio. Mas, em uma noite, o meu descanso foi interrompido por algo que nem o meu exército poderia deter. Um sonho. Traga à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que interpretem meu sonho. Sim, majestade. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. O quê? Ó grande rei, não conseguimos interpretar o sonho da grande árvore. Beltesazar, chefe dos magos, nenhum mistério é difícil demais para você. Diga-me o significado do meu sonho. Havia diante de mim uma árvore no centro da terra. Ela era muito alta. A árvore cresceu e tornou-se forte até sua copa alcançar o céu. Ela podia ser vista de qualquer lugar da terra. Sua folhagem era bonita e seu fruto sobejava. Ela produzia alimentos suficientes para todos. As aves do ar viviam em seus galhos e ela fornecia comida a todas as criaturas vivas. E apareceu uma sentinela sagrada descendo do céu e gritou: derrubem a árvore, cortem os galhos, arranquem as folhas e espalhem os frutos. Espantem os animais e as aves que nela se escondem. Mas ouçam bem, deixem o tronco fincado no chão, preso com correntes de ferro e bronze no meio do mato. Que ele seja molhado pelo orvalho e viva como os bichos do campo. Que a mente de homem desapareça e ele passe a pensar como um animal, até que se passem 7 anos. Esta é a sentença dos céus, para que todo ser vivo aprenda de uma vez. O Deus Altíssimo é quem manda no mundo dos homens. Ele dá o reino a quem ele quer e coloca no trono até o mais humilde dos seres. Beltesazar, não tenha medo do sonho, nem da sua interpretação. Ah, meu senhor, quem dera que o sonho dissesse respeito a quem o odeia, e a interpretação recaísse sobre seus inimigos. Majestade, este é o decreto de Deus contra o Senhor. O Senhor será expulso do palácio e viverá longe das pessoas. Sua casa será o campo, sua comida será a erva, como os bois, e o orvalho da noite será o seu cobertor. 7 anos se passarão assim, até que o Senhor entenda uma coisa. Quem manda no mundo é Deus, e Ele dá o poder a quem Ele quer. Mas há uma esperança. O tronco da árvore foi deixado com as raízes. Isso significa que o seu reino será devolvido. Mas só depois que o Senhor reconhecer que o céu governa sobre tudo. Por isso, ó rei, aceite o meu conselho. Mude de vida agora. Pare de pecar e comece a fazer o que é certo. Seja bondoso com os pobres e ajude os necessitados. Quem sabe assim Deus não decida manter a sua paz e poupar o seu trono. Não é maravilhosa a minha Babilônia? Fui eu quem a tornou gigante. Usei o meu poder para criar este império e provar a todos que ninguém é maior do que eu. Aqui se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino.
Quando o tempo do meu castigo terminou, eu olhei para o céu e a minha mente voltou ao normal. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu louvei o Deus Altíssimo. Glória a ti, ó Altíssimo, tu vives e reinas para sempre. Diante dele, todos os habitantes da terra são pequenos. Ele faz o que quer, tanto no céu quanto na terra, e ninguém pode segurar a mão dele ou questionar o que ele faz. Assim que recuperei o juízo, recebi de volta a minha honra, a minha majestade e o meu brilho. Meus conselheiros e nobres vieram me procurar, e eu fui colocado novamente no trono, com muito mais glória do que eu tinha antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico o Rei do céu. Tudo o que ele faz é certo e os seus caminhos são justos. E ele tem o poder de humilhar todos aqueles que caminham com orgulho. Não importa o tamanho do império que você construiu, o que define sua grandeza não é o que você tem nas mãos, mas o que você carrega no coração. Feito com muito carinho para você. Obrigada, moço. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O poder passa, mas a justiça e a compaixão permanecem para sempre.